Então, ela refere dor em membros inferiores. Você pode ter causas vasculares, por exemplo, varizes internas ou externas, pode ser causa. Aí, mais uma vez, lembrando que toda a inervação do membro inferior, ela sai aqui da região lombar. Então, você pode ter causas também na região lombar. Você pode ter causas ortopédicas no próprio membro inferior, desde a bacia até a articulação do joelho e tornozelo. Então, uma coisa muito... Essa questão me faz lembrar o seguinte: aqui no Brasil é muito habitual o paciente que não tem um padrão de dor e passa a ter. A primeira coisa que faz é ouvir opiniões, ou às vezes por conta própria vai numa farmácia e faz aquilo que se chama de automedicação. Isso é um equívoco muito grande, e em algumas circunstâncias é grave, inclusive, porque retarda um diagnóstico que às vezes é complicado e que merecia uma intervenção de especialistas. Pode ser um tumor, muitas vezes, uma dor de cabeça, por exemplo. Então, no caso, eu acho que ela também deve passar com um clínico, certo? Ou um cirurgião vascular, para ver essa questão de vascularização do membro inferior. Problemas de tireoide também, muitas vezes, dão dores nas pernas e depressão, porque ali até começar a chorar. Anemia dá dor nas pernas também. Problemas de tireoide, como você falou, dá dor generalizada no corpo todo, incluindo as pernas. Lembrando que o paciente movimenta-se pelas pernas. Então, há uma sobrecarga, ela tem um pouco um sobrepeso e, evidentemente, que tudo isso sobrecarrega e pode ser tem causas variadas do problema que ela refere. Vamos para mais uma dúvida? Meu nome é Ivanilda, faz 1 ano que eu tenho dor nas costas, pego muito peso. Existe tratamento para isso? Bom, ela mesma já está dizendo da causa e do diagnóstico e provavelmente do jeito de tratar. Pego muito peso? É preciso ela considerar a faixa etária e a postura que ela desenvolve todo esse tipo de esforço físico, porque ao longo de muito tempo, porque quando você faz isso um dia ou dois, tudo bem, mas ao longo de anos, ali as articulações todas vão sendo sobrecarregadas e vai trazer repercussão progressiva. Então é preciso ter também uma questão de reeducação das atividades. Por isso que o RPG, Reeducação Postural Global, colabora muito com uma profilaxia, que é evitar um agravamento do problema ou até a presença do problema propriamente dito. E já pensando nisso, ainda bem que vários planos de saúde hoje em dia, pensando na medicina preventiva, tem até RPG. Quer dizer, um jeito de você conseguir fazer com que a pessoa fique longe da doença. É a educação, né? Corporal que é importante, exatamente, né? Isso, muito importante. Vamos mais uma dúvida? Olha lá. Meu nome é Geralda Silva Alcântara, né? E eu estou muito obesa. Eu gostaria de saber, que eu sinto muita dor no corpo, se isso é causado pela obesidade. Bom, não só pela obesidade, a obesidade pode colaborar com certo dor e desconforto em várias partes do corpo, né? Principalmente na musculatura e nas articulações. Mas é preciso lembrar que mesmo obesos podem ser portadores de outras causas, né? Como hipotireoidismo, fibromialgia, que vão evoluir com dor generalizada e que não está diretamente relacionado com a obesidade. Mas isso também faz lembrar um outro aspecto. O paciente, quando vem com uma queixa, ele deve ser visto como um todo. Não um caso isolado. Exato, e não um segmento só onde tem a queixa. Às vezes a disciplina, a cultura do paciente em relação à dieta, em relação às atividades, movimentos, tudo isso precisa ter uma orientação e às vezes conseguem resultados fantásticos a médio e longo prazo. E não é só dar o medicamento que teoricamente pode até causar um alívio momentâneo, mas esquecendo de toda a base do problema quando ele não é abordado adequadamente. A Rosi de Cotia diz que a mãe dela sente uma dor muito forte, como se fosse uma queimação que vai do peito em direção à coluna. Ela pergunta o que pode ser. Então, principalmente ela não discriminou aqui, mas se for de um lado só, pode ser às vezes um caso de neuralgia pós-herpética, mesmo que não tenha passado por aquela fase de cobreiro, de alterações dermatológicas, né? E a dor que ela refere em queimação é bastante sugestiva de uma dor de causa neurológica. Porque a dor neuropática, os dois modos de se manifestar principais são queimação e pontada ou choque, ou fisgada. No peito? Onde ela se manifestar, exatamente. Então, no caso do peito, se for de um lado só, porque o herpes zoster nunca é dos dois lados. Então, seria uma das hipóteses, né? Existem formas de fazer, tem eletromiografia, tem exames de laboratório para ver a questão
de dosagem de elementos no sangue que vão favorecer uma ou outra hipótese diagnóstica. Ai, que interessante. A Suzana de Vargem Grande Paulista diz que tem dores de cabeça desde os 18 anos. E olha que ela tem 45. Diz que já fez todos os exames e tratamentos possíveis, mas a dor não passa. Ela pergunta se ela tratar como dor crônica, se ela melhora. Bom, primeiro, isso é de fato uma dor crônica. Em segundo lugar, que os dois grandes grupos de dores de cabeça são as cefaleias tensionais e as enxaquecas. Tem diferenças marcantes entre elas, porque a enxaqueca é mais periódica, é uma dor que é mais localizada de um lado só e pulsátil, de fortíssima intensidade muitas vezes, e quase sempre acompanhada por outros sintomas, como náuseas e vômitos. Já a dor de cabeça tensional já parece mais uma dor em aperto em todo o crânio, ela é mais constante, não de tão forte intensidade quanto a enxaqueca. Ambos os casos merecem ser tratados por especialistas, porque senão se transforma. Se a pessoa, por exemplo, faz uso abusivo de analgésico, que é uma tendência comum no brasileiro, ele pode desenvolver um outro padrão de cefaleia que chama cefaleia crônica diária, que esta sim é muito mais complexa de ser tratada, é muito mais difícil de ser obtido o resultado. Então, o corpo meio que acostuma a ação do analgésico? Não, o analgésico, que paradoxalmente é para alívio da dor, ele cria um efeito rebote e ele é provocador do fenômeno doloroso. É mesmo? Tudo depende da dose e de como está sendo administrado. E a tal da automedicação que a gente acha... Mais uma vez. Pois é. Toma um comprimidinho disso, daquele ácido acetilsalicílico, não faz nada, tomo 2, tomo 3, tomo 4, não acontece, não tem consequência nenhuma. No caso dela, eu sugiro um neurologista clínico, da área neurológica, para fazer o tratamento. A Zuleika da Pompeia diz que todos os dias, ao acordar, sente muitas dores nos olhos. Ao apertar a pálpebra com os dedos, ela sente a dor também. Ela diz que essa dor passa durante o dia. Ela pergunta se pode ser considerada crônica, já que ela tem diariamente e há anos. Bom, pelo conceito é crônica. Agora, essa é uma causa difícil de determinar, É preciso, evidentemente, fazer um histórico bem feito. Com a experiência do profissional, ele pode colher alguns dados que vão favorecer o diagnóstico. E é sabido que 60% a 75% do diagnóstico é baseado na informação que o paciente te passa. E esses outros 25% a 30% você faz com exames chamados subsidiários ou exames complementares. E aí você tem condição de procurar uma eventual causa, o que nem sempre é conseguido. Muitas das vezes você não tem uma causa física determinante, mas você tem como tratar o paciente sintomaticamente. E a gente tem que parar com aquela mania de chegar no consultório médico e achar que tudo que a gente acha que poderia ser dito é bobagem, que o médico vai achar que a gente é boba por estar falando uma coisa dessas. Às vezes, uma coisinha que pra gente parece ser boba pode ser um grande sinal, ou então um redirecionamento de um diagnóstico, Lembrando isso, que 70% a 75% do diagnóstico é feito baseado na informação que o paciente, independentemente do grau de cultura, do nível social, ele passa para o profissional. A Antonieta Licastro, da Moca, pergunta se a osteoporose influencia na dor crônica e pergunta ainda o que fazer quando, ao levantar pela manhã, sentir muitas dores lombares. A osteoporose, ela é uma fragilidade das trabéculas ósseas por perda do cálcio, que é fundamental para o esqueleto. Isso pode, dependendo do grau de intensidade dessa osteoporose, gerar microfraturas. Às vezes, só de virar de um lado para o outro num leito, isso pode acontecer. E são fraturas, às vezes, bastante dolorosas, realmente, E é claro que a reposição de cálcio adequadamente, isso precisa de especialistas, a área de geriatria e endocrinologia pode muito bem orientar um paciente dessa natureza, porque isso vai trazendo uma consequência que limita profundamente a atividade, inclusive básica do paciente, como andar, por exemplo. Então, às vezes, eu falei de microfraturas, mas às vezes uma vértebra inteira, com espirro, um movimento aparentemente até simples, pode fraturar. E isso traz dores, assim, extremamente extenuantes, muito desagradáveis. Às vezes, altamente limitantes da atividade básica, como escovar dente, alimentar-se, assim por diante. Fazendo com que esse paciente, que já é idoso, fique muito no leito, o que é altamente prejudicial. Para o pulmão? Para o pulmão, exatamente. E além do que agrava a osteoporose, ficar parado. Então é preciso